Ele tinha que fazer uma escolha, né? E é bem claro, né? Eu falei isso no pré-jogo, até no início da transmissão, que dá para passar com datas certinho, né? O elenco do São Paulo é um elenco pequeno, né? Em quantidade também. Então é um elenco que tem as suas dificuldades e teve algumas lesões, alguns problemas. E o São Paulo está em 3 competições e não é um elenco que suporta 3 competições. Então o Rogério ele tinha que fazer escolhas. Nessa semana ele escolheu colocar o time reserva hoje, que era um jogo difícil mesmo com o time titular. E o São Paulo encarou o Atlético, foi um jogo igual para baixo, né? O jogo foi bem ruim. Se fosse 0-0 não seria nada absurdo mesmo. Mas ele optou para colocar força máxima na quarta-feira, que eu ia falar até com datas, né? O São Paulo, quando ele estava em 3 competições, sim, desde o início dessas competições, Brasileiro, Copa Sul-Americana e Copa do Brasil, mas ele joga a Sul-Americana, primeira fase de grupos com time reserva. Era um grupo bem tranquilo, São Paulo com time reserva passou com 16 dos 18 pontos, então não precisou usar o time titular. O último jogo dessa fase de grupos da Sul-Americana é dia 22/5. E o São Paulo, 25/5, contra o Ayacucho no Morumbi. 25/5. Até então, a campanha do São Paulo no Brasileiro, ela tinha um padrão, que é o padrão desse elenco. Não ganhava nenhum jogo fora, empatava muito fora também, perdeu um ou outro, empatava muito, mas não vencia fora e ganhava todas em casa. Era isso que o São Paulo vinha fazendo no Brasileiro, enquanto tinha a fase de grupos da Sul-Americana com seu time reserva. A partir daí, foi pro mata-mata da Sul-Americana. Ele não troca nos jogos assim o time inteiro. E quando ele jogava a Sul-Americana na primeira fase, ele deixava bem de lado mesmo, ele põe o time reserva. E a partir daí o time começou a tropeçar também no Morumbi. 3 dias depois do fim dessa fase de grupos da Sul-Americana, ele empata com o Ceará. Depois, mais pra frente, no dia 20/6, quase um mês depois, ele perde pro Palmeiras. Aí depois, 6 dias depois, ele empata com o Juventude. Ele começa a tropeçar em casa. Então, quando ele começa a usar o time mais ou menos titular nas 3 competições, não aguenta. Começa a ter mais lesão, e algumas que não tem a ver com a sequência, como o do Arboleda. E o time começa a tropeçar também em casa. Fora de casa sempre foi mal. Então, ele começa a perder ponto também em casa. E aí ele começa a ficar numa situação preocupante no Brasileiro. Ele está em 10º, como o Mauro falou, times lá de baixo estão chegando. Tem essa preocupação também. O São Paulo só venceu 5 de 20 jogos no Campeonato Brasileiro. E nos mata-matas o time está indo. Ele está, teoricamente, a 5 jogos do título nas 2 competições de mata-mata. E se vai ganhar ou não é outra discussão. Então essa semana ele fez essa opção. Mas não dá para deixar o Brasileiro totalmente de lado, não. Eu acho que em outros jogos, principalmente em casa, onde o time normalmente faz o seu resultado, ele vai ter que colocar um time mais forte para não correr risco. A princípio, eu penso em não correr risco. Claro que tem o objetivo de tentar uma Libertadores pelo Brasileiro e é possível porque são muitas vagas. Mas agora é o momento até de voltar a somar ponto para não correr risco. Essa é a questão principal. O Felipe Alves, acho que no lance, não foi nem um lance porque ele errou por correr risco. Foi um erro técnico, ele dominou mal a bola. A bola, ele foi dominar, escapou e fez o pênalti. O Felipe, às vezes ele arrisca mesmo. Tem um lance famoso dele no Audax, que ele dá um chapéu no jogador do Ituano, que ele tira a bola do chão ali, aquele lá deu certo, né? Aquele lá ele foi bem. Mas ele é um goleiro mediano mesmo, assim, como goleiro. Acho que o Felipe e o Jandrei são do mesmo nível, acho que nenhum dos dois é um goleiro para ser titular do São Paulo. Acho que são dois que seriam bons reservas para jogar de vez em quando, se precisar. Mas nenhum deles para ser titular do São Paulo, né? O São Paulo tem 2 goleiros reservas, dá para dizer assim, né? E não tem um goleiro titular. O John talvez pudesse ser uma opção boa, que São Paulo até tentou, seria também uma interrogação, mas tentou, fez uma proposta, o Santos recusou. O John chegou a ser titular do Santos na final da Libertadores contra o Palmeiras e estava lá já o João Paulo, o Cuca optou pelo John. O John acho que é um goleiro que já mostrou em alguns momentos, faz tempo que ele não joga com sequência porque ele se machucou, fez cirurgia, tudo, então... Porque o João Paulo é acima da média também. E o João Paulo agarrou lá e ficou. É acima da média. Então o John, ele é um goleiro que chegou a ter bons momentos, coisa que o Felipe Alves e o Jandrei sempre foram mais ou menos como eles estão no São Paulo. O Jandrei na Chapecoense, o Felipe depois no Fortaleza. O Felipe estava na reserva do Juventude. E os dois, Jandrei e Felipe Alves, os dois jogaram, por exemplo, no Atlético Paranaense mesmo e foram reservas, né? Os dois foram reservas do Santos no Atlético Paranaense. Passaram rapidamente lá. E o Felipe no Fortaleza teve um momento que jogou, teve um momento que o Marcelo Boeck, que também é um goleiro ok, né? Um goleiro médio, chegou a barrar o Felipe Alves. E aí o Max Aleph, né? O Max Aleph, que agora está saindo lá do Fortaleza. Então, assim, são 2 goleiros. O São Paulo tem 2 goleiros médios que poderiam ser bons reservas, mas nenhum deles para ser titular. Não conseguiu o John do Santos, que, como eu falei, não joga com sequência faz tempo, mas já mostrou em algum momento, pelo menos, que pode ser um goleiro um pouco acima. O Felipe e o Jandrei já são goleiros experientes e nunca mostraram serem goleiros acima da média.